O texto da Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 25, né? Ele vai dizer assim: porque por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, glória a Deus. É um texto bem conhecido, mas a gente entender o panorama da situação, da história, para a gente entender por que Jesus está falando essas coisas. E por que ele chegou ao ponto de agradecer a Deus? Porque Deus revelou as coisas e os mistérios do céu, do reino de Deus, da palavra, naquela época, para os meios entendidos e ocultou para os sábios na época. E Jesus vai agradecer a Deus por causa disso. Primeiro, porque Jesus estava ali numa discussão ali com os fariseus, né? Eles estavam numa discussão muito grande com alguns fariseus que questionavam as ações de Jesus em Jerusalém. Questionava as ações de Jesus por quê? Jesus estava ali na época das festas, no sábado, que era sagrado para os judeus. Os judeus guardavam o sábado com muita seriedade. Não podia se fazer nada no sábado, mas Jesus curava o enfermo. Jesus ajudava o mendigo na rua. Jesus acolhia as pessoas que eram excluídas da sociedade, consideradas como imundas pela classe social. E Jesus acolhia essas pessoas, Jesus dava atenção para elas. Né? Jesus repartia comida na mesa com outras pessoas, mas também em algumas festividades, Jesus visitava as pessoas nas suas enfermidades. E Jesus às vezes falava para as pessoas assim: os seus pecados, tá? Os fariseus estavam indignados, porque essas coisas só podem ser feitas Deus. E agora Jesus, uma pessoa considerada pelos religiosos, quando a gente fala fariseus e escribas, nós estamos falando da classe religiosa, dos pensadores religiosos, que cuidavam da religião na época, e principalmente do país. Né? Porque, na verdade, Israel era um país, né? Uma nação que estava sendo ocupada por uma nação ocidental, que era Roma. Né? Beleza? Elas eram ocupadas. Mas os líderes religiosos judaicos tinham autoridade de Roma, esse acordo com Roma, para que eles pudessem controlar o povo a partir da religião. Para que o povo não se rebelasse contra uma nação opressora, para que o povo não se rebelasse contra os impostos cobrados por Roma, para que o povo não se rebelasse contra a cultura imposta, que era diferente da cultura deles, das tradições e tudo. Então, os líderes religiosos, aqueles que eram responsáveis para desenvolver a fé do povo, preparar o coração das pessoas para Jesus, para o Messias, para tentar as pessoas para esperar o Messias que era prometido desde o Velho Testamento. Agora o Messias está lá, anunciando, fazendo coisas que a profecia já dizia que só o Messias faria. Mas agora, os fariseus pararam para Jesus e falavam assim: primeiro porque ele nasceu em Nazaré. Ele nasceu numa Nutella, né? Nasceu numa cidadezinha pequena. Então, quer dizer, o cara que é para resolver o problema do mundo, da humanidade, nasceu em outro lugar. Né? Uma pessoa nasceu lá no quinto lugar. Eu estou indignado. Uau! Rapaz, não vai dar, tem que pelo menos nascer
Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, né? Uma capital, né? Uma família tradicional. Não, mas o cara nasceu lá ainda, numa comunidade protetora, no meio dos bichos. E as pessoas que foram celebrar o nascimento dele eram pastores de ovelhas. Cara, o que esse cara tem que oferecer? E aí ele fica fazendo coisas que só Deus pode fazer, e falando, pode perdoar o pecado, isso é só pecado. E você vai dar uma indignação. Tanta indignação dos religiosos que João Batista, o profeta, primo de Jesus, nascido de Isabel, que ele não antecessor de Jesus, que abriu o caminho para Jesus, ele gerou dúvida no seu coração. E pediu para os seus discípulos quando perguntaram para Jesus se ele era realmente o Messias. E aí Jesus fala assim, olha para ele, que os céus estão enxergando, os coxos estão andando, né? As pessoas estão. E aí nasce no coração de João Batista convicção. Porque João Batista estava próximo para morrer, decapitado, né, com uma dança de Herodias, pedindo a cabeça dele, né, por causa do adultério, que ele confrontava da mãe com o cunhado. E aí, João Batista, próximo a morrer, faz a pergunta, tira a sua dúvida, gera convicção do coração e fala assim: esse é o Cristo, porque o que ele está fazendo é só o Cristo que poderia fazer. Então eu posso morrer. Vou morrer feliz, porque eu já cumpri o meu papel. Jesus vem toda essa cena, todo esse cenário de João Batista, respondendo a João Batista, vendo as críticas dos judeus, dos fariseus, dos religiosos da época, todo esse cenário, Jesus começa a se indignar. Jesus se indigna de uma forma absurda. E Jesus começa a falar dos ais. Ai! Ai de você, Tiro de Sidom! Ai de você, Cafarnaum! Ai de você! E aí começa a falar dessas cidades. E ele começa a dizer assim: olha, Sodoma e Gomorra. Se Sodoma e Gomorra, se Sodoma e Gomorra hoje fosse julgada junto com você, Cafarnaum, que era a cidade que Jesus mudava, Cafarnaum, você ia para o inferno entre Sodoma e Gomorra e exceção. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra, embora elas demoram, parece que Sodoma e Gomorra era Espírito por causa disso. Mas é porque Cafarnaum estava tendo a oportunidade de viver nesse. Estava vendo a oportunidade de poder presenciar as ações do Messias. Sodoma e Gomorra não teve oportunidade. Foi castigada pela sua imoralidade e a falta de observância com as pessoas pobres, de cuidar dos seus pobres. E ela foi destruída lá no Velho Testamento. E Jesus lembra de tudo, dizendo: olha, esses aí, se eu for julgado por vocês que estão tendo a oportunidade de ver as coisas de Deus tão presentes na sua vida e desenvolver a fé no seu coração, vocês têm oportunidade de poder presenciar o poder de Deus na vida de vocês. E vocês estão aqui discutindo, difamando, e até falar que Jesus fazia essas coisas em nome de Bezerro, que é o diabo, atribuindo o poder do Espírito Santo de Deus, que Jesus estava em Jesus, ao diabo. E aí você vai ver que Jesus vai falar assim: ai de vocês, porque vocês estão perdendo a oportunidade. Vocês estão perdendo essa grande chance. E aí Jesus cita Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades fortificadas, cidades de guerreiros. Lá no Velho Testamento, fizeram uma aliança. Né? Tinha uma aliança com Israel, mas fizeram uma aliança com a Babilônia. Então, eles como se fossem os traidores, as pessoas que são de duas personalidades, de duas faces. Elas são no seu corpo, frente a você, mas se vira as costas, ela está preparando a sua morte. Né? Era essa estrada de Sidom que preparou todo o ambiente para que ele destruísse Jerusalém. E ele está falando assim: a falsidade dessas cidades, eles só uma falsidade que eles têm, e vocês seriam condenados. Qual a oportunidade que vocês estão perdendo? E Jesus vai mostrando essas realidades, olha só. Então a questão
a questão religiosa, moral, tudo, Jesus não está colocando na balança. Jesus está colocando a consideração. Jesus está colocando a importância que nós damos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. A importância, a observância que nós damos para isso. Olha, Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida. Mas às vezes nós não percebemos o que Deus tem feito. Nós não conseguimos identificar e agradecer a Deus. E considerar que é Deus que está fazendo conosco. E passamos desapercebido nessas coisas, isso vai se tornando algo comum, insignificante, e nós vamos passando a viver a vida sem dar importância para essas coisas. E aí isso para Deus é tudo ignorado. E Jesus está dizendo, vocês estão me ignorando. Eu estou fazendo, manifestando ações que mostram que eu sou o Messias, e vocês estão me ignorando. Praticamente Jesus está dizendo, eu estou aqui, ó. Eu vim ser esperando por vocês. Eu vim trazer essa palavra para vocês. Eu estou aqui. E vocês estão aqui. E isso é muito sério. Isso é muito mais sério do que qualquer outra coisa que às vezes a religião venha nos impor. E Jesus vai dizendo isso aqui nos textos. A primeira coisa que Jesus fala, graças estou Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas para esses religiosos. Porque se eles estão ignorando, é porque eles ainda não perceberam. Mas só foi a palavra do Batista que estava fazendo o coração dele sério. É só não fazer a manifestação de cura no céu, que ele se alegra e me segue. Esses meus discípulos, que eram pescadores, homens comuns, que ouviram, largaram tudo para seguir. Então, eles não ignoraram. Eles entenderam que a melhor e a maior oportunidade das suas vidas de encontrar o Salvador é aqui. E eles consideraram isso. Deram valor a isso. Priorizaram-nos. Não ignoraram. Então eles acolheram Jesus. E aí Jesus vai dizendo assim, então por isso, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei. Jesus está dizendo aqui, graças a Deus que não é todos que conseguem enxergar pela fé o dom da graça de Deus. Porque tem gente que se acha autossuficiente e não consegue perceber Deus na sua vida e nos seus caminhos. E Jesus está dizendo que isso é sério. A autossuficiência é séria. Porque ninguém é autossuficiente para poder realmente dominar a sua vida e cuidar da sua vida sem auxílio de Deus. Nós precisamos de Deus. Não temos como ignorar a graça de Deus todos os dias. Se eu acordo, se eu tenho graça. Se eu levanto, se eu tenho alguém, é graças a Deus. Esses dias eu falei para você que é tão bom quando você olhar para a pessoa, quando você gosta, está ali do lado, bom, você constitui uma família, é bom. Olha assim, poxa, graças a Deus, estou família. Eu não fiz nada. Eu não vou embora. Eu estou de volta, volto embora, estou no limite. Eu vou me ver esse nariz. Aí quando eu senti o ventinho, falei, graças a Deus. Irmão, a gente brinca, mas isso é sério. Porque às vezes as pessoas deixam para valorizar as coisas que perdem. Entendeu? Quando perde, a gente quer valorizar, a gente quer chorar. Quando perde, a gente quer resgatar, a gente quer ajudar. Mas Jesus está falando, olha para a vida e agradece pelo aquilo que Ele já está fazendo.
Agora Jesus está convidando as pessoas para viver a Ele, e não ignorar, mas viver a vida com Ele, a religião, ou a fé em Cristo Jesus, ou a presença de Deus nas vidas, sem julgo, cheio de posição. Porque a religião da época era inútil. Os religiosos traziam peso para as pessoas. E era um julgo sobre elas. É um julgo da imoralidade, é um julgo da religiosidade. Então as pessoas não poderiam fazer nada porque elas saíram daquilo que era quadrado, que eles designaram para que elas vivessem. E Jesus está falando, olha, vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma câmera. Esse Jesus falou, qual mais uma coisa também. Aquela canga que é colocada no carro do boi com 2 boi. Geralmente o cara coloca assim, um boi velho e um boi novo. Para que o velho, com mais força, alivie a carga do novo. E Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o boi velho, não sei se fica. Mas só que tem uma diferença, que vocês não vão ter peso sobre vocês. Porque eu carrego todo o peso sobre mim para que vocês carreguem. Então, tomai sobre vós sobre o jugo, tomai sobre nós, porque ele é suave, porque ele é leve. E Jesus está mostrando isso para as pessoas. Mas para as pessoas que Deus abre o entendimento e conseguem enxergar a oportunidade de relacionamento que Ele está dando. Deus está dando oportunidade de relacionamento com Ele. E isso entra na cabeça, às vezes, das pessoas, de ter essa percepção que Deus, que é Espírito, que a gente não toca, a gente não aponta, a gente não abraça, a gente não vê, mas a Bíblia fala que é tudo pela fé. E quando você exerce a fé, aí você toca, você abraça, você sente, você ouve, você vê. É estranho isso, né? Porque quando você acha pela fé, você tem aquilo que é a epifania, que é a sua percepção clara de Deus. Você sente, você chora, aquilo se comove, o seu íntimo, e viu que por isso você vai sente a presença de Deus. E aí, às vezes, não entra na caixão das pessoas que Deus está querendo se relacionar com o humano. E Deus está dando a oportunidade. E Jesus está dizendo, então, ignore a ação do Espírito Santo no meio de vocês. Não ignore isso. Porque para vocês terem essa percepção que é eu que quero me relacionar com vocês, é Deus abrir o entendimento e os olhos de vocês primeiro. E se Deus abrir os olhos e o entendimento, ignore isso. Não duvide disso. Mas exercite a sua fé. Tome sobre vós. Tome sobre vós. Porque é leve, é suave, é solene, humilde de coração. E Jesus está falando isso para as pessoas. Jesus está dizendo isso. Mas para aqueles aqui, a qual colocavam peso nas pessoas. E o peso da religião está muito grande. Naquela época, o peso da religião está muito grande. Os fariseus, eles queriam uma autonomia. A religião na época queria uma autonomia. Primeiro, porque Roma, um Estado, um governo, libertou para que os judeus pudessem viver do templo. Então, o templo era o que gerava recurso. Então, recurso de Deus. Então, o que os fariseus faziam? Mudavam a moeda. Uma moeda italiana e uma moeda romana, um dracma, né? Então, eles mudavam lá. As moedas mudavam. Então, o templo não podia entrar numa moeda romana. Então, Roma permitiu que o templo de Jerusalém pudesse ter um banco para fazer a conversão da moeda, para que as pessoas chegassem lá, converter, né? Trocassem o velho pelo dólar, para poder ir lá dentro e ofertar lá dentro. Fazer essa conversão da moeda. Porque eles entendiam que a moeda era impura de Roma. Então, todo mundo que trabalhava precisava de uma moeda para os pobres, que tinham suas explorações. Se os pobres não tinham dinheiro, porque mal dava para pagar os impostos para Roma, tinham que pagar o imposto do tempo. Plantavam para pagar agora o direito de casa e moradia,
E aí tinha que sobrar para também. E quando não dava para pagar nada, e os caras do tempo vinham e falavam assim: hoje a sua plantação é minha, você não vai colher nada, porque você está vivendo. E não interessa se você está conseguindo. Mas não mata, não. Porque se interessa, Deus vai te ajudar. Isso exatamente assim aconteceu, mano. Isso exatamente assim aconteceu. Há um peso religioso, há uma imposição, há um preço a ser cobrado de uma religião para que as pessoas conheçam Deus. Tem um preço a ser cobrado. Um preço a ser cobrado que subestima a inteligência das pessoas. E às vezes eu paro para pensar e penso, será que as pessoas não conhecem? Será que elas não conseguem ter uma nova discussão? Para poder elas mesmas fazer as avaliações delas, entender se isso é certo. Né? E Jesus está batendo nisso. Jesus disse: graças te dou, Pai, por Senhor abriu o entendimento desses pequeninos, dessas pessoas que não são sábios, não são donos do conhecimento, mas são pessoas simples, camponesas, pessoas que não têm estudo. Precisa de intelectualidade? Não tem, mas aqueles que têm, eles manipulam essas pessoas. E Deus olha para elas e fala assim: eu não vim para te manipular. Deus não impõe peso para ninguém. Deus não impõe carga pesada para ninguém. Deus não impõe cabresto de ninguém. Deus não impõe algema de ninguém. Mas simplesmente Ele convida você a não orar, mas perceber. E se você percebe, você vai adquirir na sua vida o extraordinário. O extraordinário que é a presença dele que vai conduzir a sua vida de uma forma leve, suave, mansa. Que você vai poder viver com Jesus e conhecendo a sua propriedade, na sua integridade, de quem ele é de fato. Sem ninguém subestimar a sua inteligência e a sua capacidade de entender as coisas. Mas você vai aprender a melhorar a vida, aprender a valorizar a vida, aprender a valorizar as pessoas que estão perto de você. Mas o jugo que a religião coloca, ela faz com que a gente julgue as pessoas e não valorize. Porque elas não pensam como nós. Elas não são como nós. Elas não se vestem como nós. Elas não falam como nós. Elas não ouvem as músicas que nós ouvimos. Elas não comem o que nós comemos. Elas não bebem o que nós bebemos. Nós somos diferentes, nós somos melhores que eles. A religião coloca isso no nosso coração. Mas Jesus fala assim: não, senta, come com a mão. Tá, vai lá, abraça esse mendigo. Abraça o necessitado. Acolhe ele, leva para sua mesa. Anda com aquele que precisa. Se você tem duas camisas, reparte uma. Dá para aquele que não tem. Vamos ver. Vamos fazer da vida a vida mais leve, mais suave, mais tranquila. Olha para a vida. Olha para a vida de uma perspectiva diferente. A vida não é assim, ranzinza, presa. A vida não é assim. Você pode levar as pessoas para a liberdade quando você as inclui. E Jesus está dizendo: se você ignora Jesus, você ignora qualquer outro tipo de pessoa, você não traz as pessoas para perto, mas você libera as pessoas. E as pessoas vão falar assim: nossa, cara, que maravilha. Que maravilha. Eu quero nada foi indo para todos os pés. Poxa, é bom. Presente de Deus. Será que eu estou falando história? Não. Estou não. Sabe por quê? Porque aos meus 16 anos de idade, morando numa periferia do Rio de Janeiro, linda vila, da Roraima das Caixas. Tinha uma casa aqui
daqui a 10 quilômetros, só mato. Onde no final de semana, às vezes nós só tinha farinha e feijão para comer. E às vezes eu queria fazer uma coisa diferente. Aí meu pai falava assim, vamos lá no macarrão. Era incrível. E quando a gente em casa olhava assim, na ponte lá em cima, às vezes via sirene no sábado à noite. Falei assim, meu pai falava assim, minha senhora. E quando a gente ia lá, tinha lá 3, 4, 5 mortos. Aí tu via lá muito perto deles no cara assim, ó, morto. Se quiser, arrancava o morto, passava por eles. Esse é Deus. Era uma realidade. E aí você vai vivendo assim, tendo nessa realidade uma criança jovem, e você não tem perspectiva de que você tem aceitação da parte. E quando você vai viver em sociedade, sem muito acesso, e quando você vai entrando lá para trabalhar, vai ver o estilo de vida das pessoas, as pessoas com acesso. Quando eu fui chegando lá no Play pela primeira vez, que maravilha. Eu vou lá no Play Center, São Paulo, uma instituição da escola. Aí os caras falando de MTV, eu falei assim, que MTV? Você nunca tive TV, carro, assim, vídeo fechado. Os caras assistiam MTV. Aí eu ficava conversando sobre MTV. E eu nunca imaginei que um dia eu pudesse assistir MTV. Você tem ideia dela? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes as pessoas têm muita gente que acha que não pode ter acesso a mim e ter acesso a você. Mas quando você reparte um pouco ela, faz uma galinhada com ela, e aí você acha que tem pessoas que olham para você e te admiram, sem você saber. Eu quero que ela não vou, cara. A bola assim, de boa, né? O cara já tinha um pouco assim. Esse é um nível mais alto, mas quando eu quero dele, o cara não vai nem lavar a mão para as costas hoje. Não, cara. A gente briga, é verdade. Tem gente assim, que está precisando da gente. E Jesus está dizendo, não me ignore. Porque se você não me ignorar, e você deixar isso ser o seu fardo, o seu jugo, para trazer defesa para o seu filho, você vai fazer diferença em outras coisas. Porque você vai ser leve na vida. Amém. Entendeu? E em pessoas que você não imaginou, a sua defesa, a defesa da sua vida, vai tornar Deus mentira. Entendeu? Mas é o peso que você traz para a sua vida pode fazer todo o ambiente onde você vai ser defesa. E a sua vida não vai nada bom, você não consegue se agradar a nada, a gente reclama de tudo, a gente murmura de tudo, nada bom, a gente não consegue celebrar as conquistas. A gente não consegue celebrar o passeio. Né? Você vai dar um passeio, vai reclamando, volta reclamando. Não é assim? Tem gente que é assim. Aí eu falei, vou contar uma outra saúde. Ela estava dormindo. E aí ela estava falando, parece que muito gostoso lá. Ela falou muito boa. Tá. Eu vou um banho e eu vou para ele tem um compromisso. Se comunicar para a gente, e aí eu falei para ela, como eu vou estudar? Né? Eu dormo, eu vou estudar um curso online. Aí ela falou assim, correr? Aí você vai correr e eu vou de bike? Mas você não tem uma hora por não? Como a gente foi? A gente foi. Ela pegou uma bike, colocou tudo, tomou banho. E aí eu fui correr. E ela falou assim, não, uma vez. Eu falei, pô, mas não tem? Não. Eu fui correndo e ela foi de bike.
Para a pessoa que não faz nada, acha muito. Mas como eu desse ponto, eu podia estar muito bem cansado, não falar, não quero ficar casa, vou descansar. Só que isso aqui, ó, é mais importante, falar de coisa é mais importante do que cansaço físico. Então eu preciso ter a mente boa, o meu corpo está bom. E o que me adianta é isso aqui. Então, quanto mais a gente tiver perto dele, mais a gente vai ter sabedoria, mais a gente vai ter discernimento, mais a gente vai funcionar, mais muitas pessoas vão saber. Bom, eu não conheço ninguém aqui. Isso aqui para mim é novo. Mas há um lugar que aparece aqui nesse lugar, fez que eu mereço conhecer. Amém. Né? Então, assim, se a pessoa enxergasse isso, as pessoas que foram na chácara, cansadas, mas se elas enxergassem isso, eu acho que todo mundo estaria aqui. Né? Só que é por falta de visão, por falta de sabedoria, por falta de como falar. Viu? Essa coisa que você fez, eu acho que é muito importante. Os detalhes na casa, né? Tipo, sua esposa, sua esposa. É namorado, é namorado. Eu fiquei, mas assim, dormir, descansar, tudo. Mas ela preferiu, pô, eu preciso agir, né? Preciso me animar, vou fazer alguma coisa. Mas aí, bom, ela pôde contar com você. A gente tem uma linguagem que a gente usa no receber. E você já fez assim, bom, assim, isso, né? Tem muita coisa para fazer, mas você recebeu. Beleza. Vou investir. Vou investir nessa relação, vou lá bem, correndo, é isso aí, e tal, né? Está investindo. E aí, isso dizer, quem investe tem uma massa pertença. Beleza? Você investe e você tem para sacar. Né? Aí tem muita gente querendo sacar sem ter investimento. Né? Não deposita, né? Não deposita, como é que eu vou sacar uma amizade da senhora se eu não deposito a amizade? Não é verdade? Como é que eu vou querer a confiança da Fábio se eu não deposito confiança para ela? Eu tenho que depositar. Então, parabéns, meu irmão. Eu fico muito feliz quando as pessoas têm uma percepção boa. Porque no dia de hoje, nessa sociedade que a gente vive, a gente tem muita cotidiano. Às vezes não é nem pela maldade da pessoa, mas o cotidiano vai nos poupando essa percepção. Entendeu? A necessidade, às vezes, das pessoas que estão mais perto da gente. Tem, e muitas vezes a gente está muito isolado da gente mesmo. Ah, você não viu, eu trabalhei o dia inteiro cansado. Mas a gente não sabe também ao mundo. E às vezes o outro está querendo buscar o refrigério da gente. E às vezes tem um medo que a gente tem que abrir mão do nosso refrigério para dar refrigério para o outro, porque assim você deposita, e quando você precisar de refrigério, o outro também vai saber abrir mão do que você está ali. E aí vai ser esse convite, essa necessidade. Né? Mas pense, Jesus está dizendo isso para nós hoje. Amém? Passando da nossa vida na leveza, como é que a gente vai ver que a vida leve? Tendo sobre nós o jugo, né, do fardo. O fardo dentro de pesado. O fardo que Jesus diz não é um fardo nenhum. Jesus chama você para viver uma vida dele sem fardo dentro. Mas um fardo da relação. O comprometimento de trazer uma prioridade na sua vida. De entender que Ele é o Senhor da sua vida, aquele que abre sua alma e que quer trazer paz. E a Bíblia fala que a paz que Cristo dá, ela excede todo o entendimento, guarda o nosso coração consciente dele. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, sua semana, e que no nome santo de Jesus você desenvolva isso. Você... Amém. Vamos fechar os olhos, vamos Senhor. Santo Deus, eu quero te louvar e te agradecer.